Amém, queridos. Desculpa aí, um probleminha que houve básico, mas vamos torcer que dê tudo certo, amém? Vai dando um joinha aí, por favor, pra gente ver. Lucas Lima, ok, a paz, irmãos. Amém? Isso aí, vamos lá. Então, eu estava falando sobre esse dom proporciona, o dom da palavra, né? Pela operação do Espírito Santo, uma visão de compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-la, seja no trabalho ou nas decisões no serviço do Senhor, e a expô-la a outrem, ou seja, a outra pessoa, de modo a ser bem percebida. Então, é exatamente o que estávamos falando no início. O dom da palavra de sabedoria é a exposição da palavra de Deus, a palavra bíblica, a palavra evangelística, que salva, liberta, cura, transforma, regenera. E ela é movida pelo Espírito Santo através de um canal humano. E é uma dotação, é uma concessão do Espírito. A pessoa não consegue ter o dom da palavra de sabedoria dentro das escolas de aprendizado de linguística, as escolas de retórica, de oratória, não consegue. Por quê? Porque não estamos tratando, o que o apóstolo Paulo está falando, ele não está tratando, veja bem, de uma oratória secular, filosófica, não. Mas sim uma oratória sagrada, sacra. Ela é pura. O viés desse dom tem origem no céu, porque é Deus quem outorga, é Deus quem proporciona. É o Espírito Santo que concede. Ficou claro essa parte aqui para os irmãos, né? Eu pediria a vocês que abrissem suas Bíblias, vamos lá? Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ok? 1 Coríntios 1, 24. Vamos lá. Primeira Coríntios 1, 24. Diz assim: Primeira Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Reparem que está associado aqui, o poder de Deus está sendo linkado à pregação da palavra, junto com a sabedoria. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque, de fato, a pregação do evangelho, ela é a essência da sabedoria do céu, de Deus. É por isso que, às vezes, você vai ver, eu já vi muitas pessoas que têm muito mal o ensino fundamental e que, às vezes, não sabe escrever, talvez, né? E quando ela pega o microfone para falar, ela fala com ousadia, intrepidez, marcada por uma força sobrenatural incrível, e fala com eloquência. E aí o auditório, né, o público o ouvinte, o público-alvo, fica se questionando o que está acontecendo, como pode? Se a gente conhece a pessoa, sabe que ela não tem acesso aos recursos didáticos, linguísticos, de retórica, oratória, língua portuguesa, nada disso. Mas ela prega como ninguém. Ela fala muito bem. E detalhe, o resultado é a conversão de almas. As almas se aproximam e elas são convertidas a Jesus Cristo. Então ali fica claro, fica evidente que essa pessoa tem o dom da palavra de sabedoria, ok? Então vamos lá, outro versículo importantíssimo para poder fechar esse dom específico dos 9 dons do Espírito Santo, ok? Vamos lá. Lucas 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21,
Versículo 15. Vamos lá. Lucas 21, 15. Diz assim, ó. 21, 15. Olha o que é que Jesus fala. 21, 15. Cadê? Tá aqui. Porque eu vos darei boca. Olha o que Jesus está falando. Eu vos darei boca e sabedoria. Tá aqui. Que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. Então, em Lucas, Jesus está falando que ele vai dar boca e sabedoria, habilidades vindas de Jesus, vindas do Espírito Santo, vindas diretamente de Deus, do céu, para que a pessoa fale com ousadia e autoridade devida através do Espírito Santo, ok? Agora um outro versículo para fechar. Esse é muito importante. Isaías, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 50. Vamos lá. Isaías capítulo 50. Esse versículo que a gente vai ler agora, você tem que guardar ele para sempre no teu coração. Porque é um versículo que define, né, para nós acerca do dom da palavra de sabedoria, tá? Ele expressa tudo que a gente está tentando falar com as nossas palavras, ele fala claramente no texto em apreço. Vamos lá, Isaías 50, versículo 4, diz assim, ó. O Senhor Deus, depende da tradução, algumas dizem o Senhor Jeová, me deu uma língua erudita, ou de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Olha só que coisa inédita, pessoal. O Senhor está falando através do profeta Isaías que ele deu uma língua erudita. Quem é que deu a língua? Olha bem os detalhes. Quem é que deu? Foi Deus. Se foi Deus, ele está falando ali, isso corrobora com o que nós estamos ensinando, o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 8, que a língua erudita, ou a língua como a palavra de sabedoria, é uma concessão do Espírito Santo, é uma dotação dele, é algo dele, é peculiar dele. Então, por isso o profeta diz, ele me deu uma língua erudita, para que eu saiba, aí entra o lado humano. Primeiro entra Deus, a língua é de Deus, é Deus que deu a oratória sacra, certo? Veio do céu. Segundo plano, aí ele diz o seguinte, para que eu, pronome pessoal no singular, para que eu saiba o quê? Falar, pronunciar, expressar ao que está cansado. Uma boa o quê? Palavra. Então, nós ainda carregamos o privilégio, viu, irmãos, de quem for dotado com o dom da palavra de sabedoria, ainda temos o privilégio de Deus conduzir essa ação em nossas vidas de maneira a dar certo. Porque se Deus te deu o dom e você está usando ele corretamente, o resultado é muito correto. Amém? Vamos então partir agora para o segundo dom. É o dom da palavra de ciência, chamado também de dom de conhecimento. Ele continua no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 8, ok? Então, esse dom da ciência é o seguinte, ó. Este dom consiste na penetração das profundezas da ciência de Deus, pela qual podemos saber, e assim compreender e conhecer aquilo que pelo entendimento humano jamais poderíamos alcançar. Enquanto o dom da ciência penetra nas profundezas da ciência de Deus, o dom de sabedoria nos faz aptos a expô-la
com palavras que o Espírito Santo ensina. Muito bem. Então, esse dom da ciência, em que às vezes nós falamos no meio pentecostal, né, principalmente pentecostal, nós utilizamos a expressão que nós empregamos é o dom de revelação. É assim que a gente fala. Ah, o irmão, a irmã, tal, tem o dom de revelação, porque revela. Então é a mesma coisa, é o dom da ciência. É um dom da ciência. O dom da ciência é algo muito profundo, não é uma coisa dada a qualquer pessoa, é algo que vem diretamente do céu, diretamente de Deus. Não é característica de uma psicologia humana, não tem nada a ver com terapia humana, não tem nada a ver com adivinhação, nada disso. Esse dom é um dom que revela coisas profundas, coisas relacionadas às ciências de Deus e que tem uma extensão benéfica ao próximo. No caso, aquele a quem Deus designar para que falemos, ok? Então, isso acontece. A gente só tem que ter cuidado porque nem todos que dizem ser detentores do dom de ciência ou de revelação, como queiram definir, nem todos possuem de fato de direito. A gente percebe que nós estamos vivendo no meio de muitas pessoas que estão falsificando os dons do Espírito Santo. Então, é necessário que nós tenhamos também o dom de discernir. A gente vai falar dele daqui a pouco, ok? O discernimento vai nos ajudar a saber se de fato alguém que está entregando para nós algo em nome de Deus, de fato seja Deus. Então, a primeira coisa que a gente sente, independente de ter discernimento de espírito, é paz no coração. Se alguém vier com uma mensagem dizendo ser a mensagem de Deus para você, e isso não te trouxer tranquilidade, paz de espírito, serenidade na alma, você está desconfortável, pode acreditar que algo está estranho, no mínimo, mal resolvido nesse contexto. Então, poderá não ser realmente a voz de Deus. Então, essa é a grande questão. A palavra da ciência, ela leva algumas pessoas que têm esse dom a revelar detalhes da vida de alguém. Como, por exemplo, eu trouxe até um detalhe desse exemplo, desse dom. Eu coloquei aqui numa apostila muito interessante. Ele diz assim, ó: a palavra da ciência é a revelação de ações e fatos que se baseiam no perfeito conhecimento de Deus. Quer dizer, tem que estar em harmonia com as coisas de Deus. Podemos observar que o Senhor Jesus manifestou esse dom durante seu ministério terreno. Por exemplo, ele soube que Natanael estivera debaixo da figueira. Também revelou que Lázaro estava morto. E há outros exemplos desse dom, né? Muitos estudiosos acreditam que a palavra da ciência estava especialmente relacionada com o ministério de ensino da igreja primitiva. Mas você não deve pensar que isto se refere à habilidade natural de análise lógica e de exposição. A palavra da ciência é sempre resultado da manifestação do elemento sobrenatural. Então, nós não podemos confundir a palavra da ciência com a lógica humana, né? De pessoas que estudam o pensamento humano. Não é a mesma coisa de eu sentar no divã de um consultório psicanalítico, por exemplo, e o meu analista, por ter a relação, o histórico da minha vida relatado na sua folha de análise e a livre associação das ideias, conforme eles dizem, de que ele tem esse dom. Ele não tem. Ele pode me apresentar resultados da minha vida baseado naquilo que eu disser. Mas, por isso é chamado de análise. O dom de revelação da ciência ou do conhecimento não é análise, é revelação mesmo. Deus, ele estabelece uma
uma sintonia perfeita dentro do servo de Deus, né? E ele revela coisas que o servo não sabe, desconhece. E isso pode ser da vida de alguém, pode ser da sua própria vida também. Então isso é um dom, tá? E que a gente fala muito como revelação mesmo. Ninguém fala, a irmãzinha tem o dom da ciência. Ninguém fala isso, né? Ele tem o dom do conhecimento no sentido de revelação. Ninguém fala assim. Todo mundo fala dom de revelação. Agora, cuidado com o revelamento. Porque tem o revelamento e tem a revelação. O revelamento é da carne. É alguém que quer se achar muito santo, se acha muito capaz, ao ponto de se colocar, desculpa a franqueza, mas é a verdade, no lugar como se fosse o próprio Deus. E é esse o grande perigo, quando o dom da ciência ele não pode ser corrompido, ele não pode ser uma coisa enganada. Alguém não pode usar isso em nome de Deus, não sendo Deus. Porque aí nós incorreríamos, né, incorre no pecado de falar o nome de Deus em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? Tem gente que acha que falar o nome de Deus em vão é quando tropeça numa pedra, uma madeira que estava no meio da esquina da rua dele, e ele tropeça e ele fala, ai meu Deus, aí já acha que está falando o nome de Deus em vão. E não é isso. O conceito, a ideia de falar o nome de Deus em vão vai muito além de uma simples palavra, ai meu Deus, ou Deus, né? Não é isso. É usar o nome de Deus de modo leviano, de modo não sincero, não na direção do Espírito Santo. Como, por exemplo, uma profecia da carne. Ela tem um nome que carrega o nome como se fosse de Deus, mas é da carne. É falar o nome de Deus em vão. Por isso que é muito complicado. Nós temos que ter muita certeza se temos esse dom ou não. E geralmente tem pessoas que têm realmente esse dom. Eu conheci uma irmã que já dorme no Senhor há mais de 20 anos. Nossa querida irmã Lia. Uma irmã muito abençoada. A irmã, ela orava muito pela mocidade, pelos irmãos da igreja e Deus revelava coisas a ela tremenda, tremenda, tremenda. E dava nomes a ela, uma coisa assim impressionante. Uma coisa assim fora do padrão humano normal, dentro de uma normalidade de vida. Era inviável, impossível aquilo ser uma coisa do âmbito humano. E uma pessoa simples, uma pessoa abnegada, uma pessoa voltada para a oração, humilde, uma vida santa, piedosa, a serva do Senhor, tinha o dom da palavra da ciência. Ela não pregava com eloquência, falava de Jesus, mas ela tinha o dom da ciência. Ela conseguia, através do Espírito Santo, revelar. Deus revelava coisas da igreja, do ministério, da vida de pessoas. E aí fica a dica também. A pessoa que tem o dom de revelação, de ciência, viu, irmãos? Tome cuidado ao entregar o dom. Existe algumas revelações que a gente tem que entregar de forma individual, pessoal, tá bom? E se for para entregar a público, primeiramente tem que se consultar o dirigente da igreja, no caso, o pastor. Por quê? Porque ele é o anjo da igreja, ele é o homem que Deus colocou à frente do rebanho do Senhor e, portanto, o mesmo, de forma sábia, muito bem direcionada, devidamente, ele vai analisar e vai dizer se pode entregar naquele momento ou não. Tem isso também. Temos que ter cuidado, porque já houve algumas revelações aí que só Jesus na causa. Trouxe transtorno, trouxe confusão, trouxe dificuldade durante a condução do culto, porque o momento para se falar, preste bem atenção para você entender, o momento que foi falado era um momento impróprio, não era o momento adequado para se falar. Então, esse é o grande dilema, tá? Então, tem que haver... aquela história que nós falamos semana passada, aquela parte bíblica que fala que o espírito está sujeito ao profeta. Quer dizer, o espírito do profeta. Então, nenhum dom espiritual
por mais forte, por mais competente que ele seja, ele vai tirar as pessoas do seu domínio facultativo, da sua lucidez plena. Isso nunca vai acontecer. Fica aqui bem enfatizado isso, tá? Quero, de forma bem enfática, ressaltar isto aqui. Ele não vai tomar o lugar das suas faculdades mentais, da sua normalidade de pensamento psíquico aí. Não vai. Então, você tem que estar lúcido, você tem que estar normal, estar bem e estar nos domínios do Espírito Santo. Então, essa aqui é a dica do dom da ciência, chamado também de dom da palavra da ciência ou do conhecimento, tá bom? É um dom muito interessante, muito profundo. Quando, por exemplo, no texto que os discípulos estavam pescando e pescaram, lançaram a rede a noite toda e não acharam peixe, e Jesus fala para Pedro, né, para Simão, lançai a rede a mar alto, em mar alto, né? No mar alto. E aí Pedro questiona, antes de fazer, ele pergunta, mas Senhor, nós tentamos a noite toda. Mas antes que Jesus respondesse alguma coisa, ele disse assim, ó, sobre a tua palavra lançarei a rede. O que está dizendo aí? A palavra de Jesus foi precedida do dom da ciência, o dom do conhecimento. Porque Jesus Cristo disse, lança a rede no mar alto. Ele sabia o que estava falando porque o dom estava nele, de revelação. Algo muito revelador aconteceu naquele momento. E detalhe, se cumpriu. Esse é o grande detalhe. Amém? Então tá aqui, ó. Compreender, conhecer aquilo que pelo entendimento humano jamais poderíamos alcançar. Não teria como. Aí tá aqui, ó. Enquanto o dom da ciência penetra as profundezas de Deus. O dom da sabedoria é o contrário. Ele é apto a expor a palavra do Senhor através do Espírito Santo. Então, o dom da palavra é o dom que trabalha a exposição. O dom da ciência, ele trabalha a revelação. É o que está dentro de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. O segundo dom aqui, na sequência, é o dom da fé. Amém? O dom da fé. Diz assim, ó. Este dom em ação gera uma atmosfera de fé, que dá a convicção de que agora tudo é possível. Jesus se referiu a este dom quando disse, aquele que crer em mim farás as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Este dom é um impulso poderoso à oração da fé, pois impõe a certeza de que para Deus tudo é possível. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. O dom da fé, que Paulo está falando em Coríntios 12, versículo 8 também, ele não está falando daquela fé que salvou quando você aceitou Jesus. Não é essa. Esse dom da fé aqui é outra coisa. Porque a fé que nos leva a aceitar Jesus Cristo como Salvador de nossas almas é uma fé salvífica, chamada de fé salvífica ou fé salvadora. O que é isso? É aquela predisposição em crer no Filho de Deus como único, suficiente Salvador de nossas almas. É aquela fé diferente dessa, porque essa fé que eu estou falando de salvação é aquela que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que Paulo diz à igreja de Roma, ele diz assim, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Então, é uma fé diferente dessa como dom especial. Tá? E essa fé de Paulo aos Coríntios
que entra na lista dos 9 dons do Espírito, ok? É uma fé sobrenatural, uma fé muito autêntica, muito soberana, é uma fé muito superior à fé da conversão, tá? Então é diferente. E sem contar também que nós não podemos confundir essa fé que Paulo fala dos dons espirituais, vou beber uma aguinha aqui, com a fé comum. Existe uma fé que é chamada fé comum. E qual é a fé comum? O que é fé comum? A fé comum, todas as pessoas, todos os habitantes da humanidade possuem a fé comum. Ela independe de credo religioso, independe de uma crença em alguma religião. O que é a fé comum? Por exemplo, eu acredito que se eu entrar num aplicativo, solicitar um aplicativo, eu vou colocar o destino para minha casa e o motorista vai me deixar na minha casa. Isso é uma fé, eu acredito. Isso é chamado de fé comum. Eu acredito que se eu me assentar no meu sofá, eu vou ter conforto, uma fé comum. Se eu trabalhar, vou ter resultados. Fé comum de materialmente falando, humanamente falando. A fé que Paulo fala aqui é uma fé estrondosa, é algo muito grande, muito grandioso, tá? Quando Jesus fala assim, ó, aquele que crer em mim fará as obras e fará maiores do que eu faço. Algumas pessoas também não entendem quando Jesus falou isso. Porque algumas pessoas vão questionar o seguinte: como é que Jesus falou isso? Eu sendo um mero mortal, um ser humano tão pequeno, eu jamais conseguirei realizar obras a Jesus e quanto mais maiores do que ele. Não tem como. As pessoas vão dizer isso. Mas a gente tem que entender que quando Jesus falou isso, ele falou como um ser humano. Como o Jesus humano. O antropos, do grego homem, humano, ser humano. Jesus ser humano, o lado humano dele aí é que está falando. Porque ele sabia que ele morreria, e morreu com 33 anos, muito jovem, e a sucessão ministerial dele não deu continuidade nele mesmo, mas sim através de quem? Dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. E aí os apóstolos fizeram muitas obras porque viveram mais tempo de vida. A ideia seria essa. Muitos deles viveram muito. O próprio Billy Graham, por exemplo, estamos falando de um século recente, o Billy Graham viveu cerca de 90 anos, 90 e poucos anos de vida. Ele teve um ministério que poucos evangelistas mundiais em 20 décadas não tiveram a projeção que Billy Graham teve. Então, esse versículo se cumpriu na vida dele. Se cumpriu na vida do missionário argentino, Luiz Palau, se cumpriu na vida do Dr. Shedd, do Enéas Tonini, grandes vultos do evangelho, grandes exímios pregadores, né? Evangelistas. Então, eles fizeram obras maiores do que Jesus no sentido como ser humano, de evangelizar, de pregar, de propagar. É nesse sentido, tá? É lógico que Jesus não está falando aqui como Deus, porque como Deus, ninguém fará obras maiores do que Deus. É óbvio que não, né? Então ele está falando de uma obra de fé. É algo estupendo, é algo grandioso, né? Eu até coloquei aqui a questão da fé. A gente colocou aqui uma coisa interessante, porque esta fé é uma fé, como eu falei, diferente daquela fé que nós falamos da fé salvadora, né? Essa fé é a fé, tá aqui, ó. É a fé como um dom sobrenatural, ó. Há muito que estudar acerca da fé, em seu caráter humano e sobrenatural, de suas diversidades de operação, do seu modo de manifestar-se. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Sua intensidade nas vidas e ministérios de diferentes pessoas. Aí coloquei até aqui, ó. Há 3 tipos de fé. Se você quiser anotar, 3 tipos de fé. A fé comum, né?
que é essa que eu falei, é natural, que todo mundo tem uma fé, todo mundo acredita em alguma coisa. Pode ter certeza disso, né? Todo mundo acredita em alguma coisa. Então, a fé que opera a salvação, que é a fé salvífica, chamada também de fé salvadora, ok? E a fé como dom especial, que é essa que estamos tratando na aula de hoje, que engloba aí os 9 dons do Espírito Santo, ok? É uma fé muito contagiante, muito sobrenatural, muito gigantesca no âmbito de sua operação e impacto de manifestação, ok? Aí diz aqui, ó. Outro dom agora é os dons de curar. Também é o outro que fala em Coríntios, capítulo 12, entra na galeria dos dons também. A cura do corpo, doente pela fé, é um fruto da morte de Cristo na cruz do Calvário. Os dons de curar consistem numa operação do Espírito Santo, pela qual o poder de cura que Jesus ganhou é transmitido ao doente de modo abundante, imediato, para a cura completa. Vemos em Atos dos Apóstolos esse dom em plena atividade, no ministério de vários homens de Deus, Estevão, o apóstolo Pedro e o próprio apóstolo Paulo, ok? O caso de Pedro é um caso muito conhecido de todos nós. Em Atos capítulo 3, quando fala do templo, que eles iam orar, Pedro e João, né? E na porta do templo chamado Formosa, havia um paralítico, um coxo. E aquele rapaz, ele tinha o hábito de pedir esmola. Ele sempre ia ali. Aliás, era de praxe as pessoas menos favorecidas, mais prejudicadas socialmente, estarem ali no templo para poder depender de uma ajuda das pessoas que iam para ir para o templo. Quando ele chegou lá, o apóstolo Pedro foi abordado, Pedro e João, por ele. E ele disse, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. E o que ele deu? Levanta-te e anda, né? O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, Jesus, através dos apóstolos, curou, foi o dom da cura, né, que foi evidenciado ali, naquele momento, né? E a gente percebe a operação desse dom extraordinário. Nós temos que ter muito cuidado também sobre a questão da cura, porque algumas pessoas acham que Deus, porque a pessoa tem o dom da cura, de orar e as pessoas serem curadas, e que Deus tem que curar sempre que essa pessoa orar. Isso também não é verdade. O primeiro passo de quem recebe o dom da cura é saber que o doador, né, aquele que dá o dom, é soberano. E se ele é soberano, é ele quem decide se vai curar ou não curar. Então, essa é uma grande questão também. Então, existem pessoas que têm o dom da cura e que às vezes oram e a cura não acontece. Então, são motivos que às vezes nós desconhecemos, mas nós temos que entender aqui que Deus, ele é soberano. Ele vai curar alguns, ele vai curar muitos, mas ele também não vai curar algumas pessoas. Irmão Ronaldo Galvão, né? Tá aqui, ó. Quer dizer, então, que o apóstolo Paulo, no caso, fez obras maiores do que as de Jesus? Bem, conforme nós já explicamos, irmão Ronaldo, dentro da explicação da humanidade como ser humano, sim, no sentido evangelístico, no sentido de propagação do evangelho, de missão. O apóstolo Paulo foi missionário na Ásia, foi missionário na Europa, abriu várias igrejas,
O apóstolo Paulo morreu com certeza com mais de 33 anos de vida. O apóstolo Pedro também morreu com cerca de 70 anos de vida. A história prova isso. Então é nesse aspecto. Quando falamos isso, jamais queremos desmerecer o poder de Jesus, jamais. Mas o texto está falando, né? Farás, é Jesus que está dizendo isso, farás obras maiores do que eu faço, né? Por quê? Aí ele explica, porque eu vou para o Pai. Só por isso. Porque ele ia viver 33 anos de vida como ser humano, ele ia para o Pai, glorificado, está lá à direita do Pai, intercede por nós, mas os apóstolos deram continuidade ao evangelho, à obra, e outros viveram mais tempo e fizeram obras evangelísticas, sinais seguiram os que crerem, Marcos vai falar sobre isso, e estes sinais seguirão os que crerem, né? Em meu nome expulsarão os demônios, pisarão as serpentes, escorpião, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então é somente nesse sentido. Não é no sentido divino, lógico que não. Porque Deus está acima de todos nós, ele sempre é maior, amém? Sempre está à frente. Então, voltando aí à questão dos dons de curar, por que o texto fala, não sei se vocês repararam, ele não fala, Cíntia, dom de curar no singular. Irmã Cíntia, ele usa plural, é a única vez que fala plural, né? De curar, dom de curar, dons de cura. Porque o Russell Shedd, ele definia isso de uma forma interessante, porque isso deu nó na cabeça de muitos teólogos para definir por que ali está plural e os outros não estão. E Russell Shedd definiu da seguinte forma, porque existe diversos tipos de sofrimento na humanidade. E cada sofrimento, cada dor, existe uma forma específica de Deus tratar dentro de uma cura. Então essa é uma visão dele, mas a gente entende dessa forma. Existem algumas doenças que são para a glória de Deus. Mas como assim? Deus é soberano, ele sabe por quê. O caso aí, a gente tem, na verdade, o caso daquele João capítulo 9, o paralítico que os discípulos perguntaram, quem pecou para que ele nascesse assim? Não é isso? E aí ele disse assim, ninguém pecou. Não foi os pais, não foi ele, mas ele nasceu assim para que fosse glorificado o nome de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, há doenças que a gente não vai entender por quê, não vão ser curados, mas vão ser salvos. Vão ter o corpo glorificado, vão viver na eternidade, mas a gente não vai ter todas as respostas que a gente está buscando, né? Então, isso é muito importante, tá? Muito bem. Tá aqui, ó, bem esclarecedor, pois sempre ouvi que seriam milagres maiores, obrigado. Tá certo, meu irmão. Muito bem. Então é isso aí. A linha de pensamento é essa que eu expliquei pro irmão, seria mais convincente, digamos assim, mais coerente, né? Seria essa. Então, continuando aqui sobre os dons de curar. Existe essa grande questão aí, tá bom? Alguém um dia perguntou assim, mas existem enfermidades que são demoníacas, né? Será que o diabo tem poder de colocar alguém enfermo? Volto a dizer, não podemos esquecer que quem é o soberano é Deus. E o diabo só faz o que Deus permite, só o que ele deixa fazer. Então, há casos que realmente tem o dedo, digamos assim, a ação maligna, né, de Satanás, sim. Tá? O apóstolo Paulo, por exemplo, numa questão para ele se tornar um homem humilde, porque uma grande preocupação de Paulo, devido às revelações que ele tinha de Deus, preste bem atenção que isso é importante, irmãos. O apóstolo Paulo, devido à aproximação que ele tinha com Deus, era tão forte, as revelações que ele recebia do Senhor, coisas inefáveis, né? E por aí em diante, Coríntios 12, porque foi colocado o quê? Um espinho na carne de Paulo. E quem era o espinho na carne de Paulo? Que todo mundo discute. Que espinho foi esse? Aquela coisa toda. Eu, particularmente, não me preocupo em que o espinho de Paulo seja algo enigmático. É um grande enigma? Não, não é.
Não parece ser, porque o texto em si, se você lê o texto com calma, devagar, cautelosamente, você vai entender. O problema ali foi o quê? Paulo foi esbofeteado. Quem bateu nele? Como que um braço, uma mão pesada. As bofetadas, o texto grego deixa perceber que eram bofetadas literais. A manifestação demoníaca, um ângelos, um anjo do mal, um anjo maligno, uma potestade maligna, esbofeteou Paulo. E Paulo orou 3 vezes. Na terceira, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Porque o meu poder, olhe bem, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa é a grande questão, tá? Então, há casos e casos. Nós não podemos generalizar a questão de doenças, de enfermidades. Algumas vai ser para a glória de Deus, outras são provocadas, outras têm realmente a ação maligna, outras é puramente natural, como, por exemplo, Timóteo. O Timóteo da Bíblia, o pastor Timóteo, ele tinha fortes dores no estômago, provavelmente úlceras no estômago. E o apóstolo Paulo, como um pai espiritual, recomenda para ele: você não pode apenas beber água potável. Paulo fala, potável isso é por minha conta, tá? Ele fala água só. Mas eu te aconselho a tomar um pouco de vinho. Interessante, né? Paulo sabia por que estava falando aquilo. Provavelmente era algo que poderia ajudá-lo na sua saúde, tá? Muito bem. Muito bem, o Rodrigo falando aqui, né? Exemplo disso foi o que aconteceu com Jó, né? Muito bem, exatamente. Rodrigo Cury aqui, ó. Falsos profetas podem curar usando o nome de Jesus. Satanás pode colocar uma enfermidade e tirar? São várias perguntas interessantes. Muito bem. A gente percebe que existem alguns profetas que realmente impetram, né, algumas curas e usam o nome de Jesus realmente. Mas poderá não ser a ação do Espírito Santo. A gente percebe também que no Apocalipse, o falso profeta ele vai operar milagres. O falso profeta é o líder mundial, tá? O grande líder da religião mundial no período da grande tribulação. E o texto fala que vai operar milagres, né? O anticristo a mesma coisa, né? Enfim, isso já é uma demonstração de que o mal ele também ele opera de uma forma farsante, né? Mentirosa, mas ele opera para enganar. Então, eu acredito que os dons da cura, nem todos têm o dom de cura. Isso não necessariamente quer dizer que eu não possa orar por uma pessoa que está enferma, mesmo que eu tenha consciência que eu não tenho esse dom. Jesus recomendou que nós temos que orar por todos, amém? Para que todos se curem, né? Para que haja cura, mas nem sempre todos serão curados, isso é uma realidade. E a gente não vai deixar de orar por isso, também é uma outra realidade. Então a questão da cura fica dessa forma. O dom de maravilhas também é um dom que quase não se fala. Dom de maravilhas ou dom de prodígios é um dom que ninguém fala desse dom. Eu quase não ouço as pessoas falarem do dom de maravilhas, né? Então tá aqui, o dom de maravilhas é o quê? Este dom constitui uma operação do Espírito Santo, pelo qual é transmitido o poder ilimitado de Deus Todo-Poderoso. Jesus possuía esse dom. O mesmo dom se manifestou no ministério de Moisés. Também se manifestou no ministério de Josué. E no de Paulo também. Então, o que é o dom de maravilhas? Eu coloquei aqui a parte. Ou dom de maravilhas ou de milagres. Esse dom é um dom estupendo, que se torna inconcebível à mente finita do homem. Entretanto, ele faz parte do ministério sobrenatural do Espírito Santo, através de crentes cheios do Espírito Santo. Né? Aí está aqui, o dicionário de Webster dá a seguinte definição: esse dom é um milagre, é um evento
ou um efeito no mundo físico, distinto das leis da natureza, ou que sobrepuja ao nosso conhecimento dessas leis. A Bíblia é o livro dos milagres, de fato. Ela é talvez o maior milagre. No Egito, Deus operou muitos milagres para a libertação dos israelitas. Como, por exemplo, os grandes milagres que aconteceram para libertar o povo hebreu lá do faraó, as pragas do Egito, por exemplo, isso são operações de maravilha. Porque não é uma coisa que acontece normalmente. O dom de maravilha é sempre algo estupendo, algo fenomenal. É algo que tem uma realidade inédita e ela é assustadora. Então, o nosso Deus, ele faz isso. Ainda acontece. A gente recebe, às vezes, de missionários que estão na Índia, na África, em outros países, falar que pessoas que morreram de fato, com atestado de óbito, e elas oraram, e em alguns casos voltaram a viver. Embora a mídia não tenha interesse em publicar isso, a ciência não acredita nisso, eles não vão atestar isso como verdade, mas a gente sabe que isso acontece. E isso é reconhecido como o quê? Um dom extraordinário. Só pode ser o dom de quê? De maravilha. Alguém perguntou e falou assim, o que é dom de maravilha? O aluno perguntou para o professor disse assim, o dom de maravilha é maravilha. Não é simplesmente isso. Não é porque o nome é dom de maravilha que ele apenas se define como maravilha. Mas ele é um dom sobrenatural, estupendo, magnífico, grandioso. Por exemplo, um exemplo de dom de maravilha. Abrir o mar vermelho, a abertura do mar vermelho. É uma coisa comum, normal? Não. O Rio Jordão? Também não. Transformar a água em vinho. O que é isso? Dom de maravilha. Ok? É algo estupendo, magnífico. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Raras vezes, a gente talvez não saiba, mas acontece. Eu particularmente conheço um pastor chamado José Alves, pastor missionário na Bolívia. Na Bolívia tem muita idolatria, muita idolatria. Então, ele estava numa cidade, a cidade de Oruro, aonde tem uma cova com quase 30 metros, com uma estátua de um sapo, e eles adoram aquele sapo como se fosse um deus. E um dia o pastor José Fernandes estava com a sua igreja fazendo evangelismo. E ele caminhou por quilômetros evangelizando. E ele disse que chegou a um local que o rio era baixo, as águas do rio eram baixíssimas, eles passavam a pé tranquilo. Mas nesse dia o rio estava muito além do normal, muito cheio, águas acima de 3 metros de altura. E ele tinha horário para orar algumas pessoas, evangelizar, e o tempo começou a fechar, querer chover, e ele ficou preocupado. E ele disse que orou de mãos dadas, pedindo a Deus que não chovesse e que as águas fossem estiadas e eles pudessem passar pelo rio normalmente. E ele disse, o pastor José Fernandes, que não demorou 15 minutos depois da oração, a fé deste homem e o milagre, o dom de maravilhas, as águas estiaram do rio e eles passaram, dando glória a Deus. Então, essa é uma grande prova de que o dom de maravilhas acontece ainda nos dias de hoje. Glória a Deus. Eu vou dar um intervalozinho aqui, já são 8h36, para vocês beberem uma água, né? E depois a gente retorna para poder dar continuidade. Amém?